Olá pessoal, bem-vindo ao canal Tudo Ver App. Vamos à nossa quinta aula da série de vídeos de como fazer gestão do seu negócio com apenas 6 planilhas. Nesta aula de hoje, nós vamos apresentar para vocês a planilha de ordem de produção ou serviço. Enquanto roda a vinheta, aproveite para se inscrever no nosso canal e também clique no sininho de notificações para ficar sabendo das novidades que nós preparamos especialmente para você. Para que serve a ordem de produção ou ordem de serviço? Por exemplo, se você faz bolos caseiros, salgadinhos para festa ou então artesanatos, você vai poder controlar o que você está produzindo e o que falta produzir para concluir os seus pedidos junto aos seus clientes. Mas será que é só isso? Não. Se você integrar esta planilha com a planilha da aula passada sobre formulação de produtos, você vai poder ter de forma automática o controle dos seus estoques de materiais e também de produtos. Bem, vamos à nossa aula, vamos à prática, e aí você vai ver outras dicas importantes sobre esse tipo de controle. Vamos à aula. Bem pessoal, então vamos à nossa aula agora de ordem de produção e ordem de serviço. Eu tenho que destacar aqui três funções, três objetivos básicos de fazer o controle de ordem de produção e de serviço. Para que existe esse controle? Primeiro, que é o mais básico de todos, é para controlar a produção e o serviço que você está entregando, que você está preparando para entregar para o seu cliente. Então, se você tem lá, vamos supor, no nosso exemplo aqui que nós vamos trabalhar hoje, cestas de café da manhã. Então eu faço cestas de café da manhã e eu fico sabendo, por exemplo, quantas cestas de café da manhã eu preciso fazer e em que pé está isso. Conforme eu vou fazendo, vou deixando disponível para entrega. O que tem disponível para entrega, o que eu já entreguei, o que tá em produção, enfim, se está em produção, se eu informei para as pessoas prepararem essa cesta. Então essa é a primeira função. A segunda função é com a integração da planilha da aula passada, que é de formulação, eu consigo saber, por exemplo, quanto que eu vou utilizar de cada insumo, de cada componente na minha cesta de café da manhã. Então, de acordo com a minha demanda, eu vou ficar sabendo quanto que eu necessito, qual é a minha necessidade de insumos para cumprir esse meu pedido, essa minha ordem de produção, tá bom? Em consequência disso, por conta da necessidade, aonde eu consigo descobrir essa necessidade? Quando eu integro junto ao estoque na minha planilha de produtos e materiais, que nós vimos lá na nossa primeira aula, e ali você vai conseguir saber a sua real necessidade e se há necessidade de compra e se você tem disponibilidade de estoque destes insumos. Então é para isso que a gente tem esse controle de produção. Então nós vamos agora trabalhar com essas três funções básicas, né, agora nos próximos passos que nós vamos fazer. Então estamos aqui na nossa planilha principal. Vamos lá em ordem de serviço. Está aqui a minha ordem de serviço, que é a planilha que nós vamos trabalhar hoje. Lembrando novamente, coluna em vermelho não pode mexer, é formulação. Coluna em verde, quando tem essas colunas em verde aqui, destaque, é uma integração entre planilhas. Ali eu informo quais são as colunas que eu vou copiar e colar para jogar de uma planilha para outra. Nesse nosso caso aqui, essas colunas que estão aqui em verde até a coluna K, é colar da composição. Note, colar da composição. Então lá na composição eu vou colar e vou trazer para cá a informação. Quais são as informações que eu tenho aqui? Só para a gente explanar rapidamente a planilha. Eu tenho um código, que você pode fazer um código sequencial desses lançamentos. Eu tenho a data, eu tenho o número do documento, que pode ser o número do pedido, pode ser uma ordem de compra, enfim. O número do documento que gerou esse lançamento. A empresa ou a entidade que gerou esse documento, pode ser o nome do teu cliente, por exemplo. Aí eu tenho o código do produto, que aí você vai vir automático por conta da descrição, que eu tenho aqui uma listinha, né, que eu vou procurar o produto que eu quero. A quantidade que eu vou utilizar, eu vou até aumentar um pouquinho aqui, porque eu preciso mais espaço para a descrição, mas isso aqui vocês podem mexer de acordo com a sua necessidade aí. Aí eu tenho a quantidade, eu tenho o tipo, se é OS ou OE. O que é OS? Ordem de saída ou ordem de entrada. Aqui vai determinar se vai entrar ou sair do meu estoque. O efetivo, por quê? Porque eu tenho uma quantidade e o efetivo que realmente está na minha mão. Eu posso pedir 10, só chegou 4. Eu posso mandar fazer 10 e eu só fiz 2. Então aqui eu vou colocar o que eu realmente efetivei da minha ordem. E aí eu tenho um saldo aqui que é uma fórmula. Aí eu tenho o status, que eu posso colocar o que eu quiser. Aí eu invento o meu status como eu achar melhor. E aqui na minha observação eu vou colocar também, é livre, você pode colocar o que você quiser aqui, tá bom? Muito bem, então agora vamos lá
vamos entender agora as integrações, o efeito dominó de tudo isso. Vamos começar pelo produtos e materiais. No produtos e materiais eu tenho uma coluna que lá na primeira aula eu falei, olha, não mexa nisso, só quando a gente for trabalhar com o OS que a gente vai trabalhar com essa coluna. Tá aqui, ó, era o para produzir. Então aqui, ó, uso para uso OS, para produzir. Então, por exemplo, eu tenho uma cesta do café da manhã. Essa cesta de café da manhã eu recebo lá um pedido para fazer, ou vários pedidos, e aí você que vai determinar o melhor. Eu tenho lá 10 cestas desse tipo. Quando eu coloco 10 cestas desse tipo aqui, o que vai acontecer? Aonde vai aparecer esse número 10 aqui? Né? Essa quantidade 10, agora eu vou fazer, é que eu falei do efeito, eu vou integrar com a minha planilha da aula passada, que é a planilha de composição ou formulação. E ali, olha, note, lá na última coluna eu tenho OS 10. Quer dizer o seguinte, cesta de café da manhã, que está aqui, ó, cesta de café da manhã, eu tenho 10 para fazer. Eu tenho uma ficha de composição do meu café da manhã, que eu tenho todos esses itens, os sachês de café, leite, torrada, cookie e a cesta de Vimy, por exemplo, né? Lógico que quem faz café da manhã vai falar, nossa, está faltando muita coisa aqui. Mas esse é só um exemplo, é uma forma didática para a gente poder simplificar a nossa didática, senão muitos itens vai ficar um pouco complicado. Mas quem faz café da manhã sabe que cesta de café da manhã tem muito mais item que esse aqui. Então eu tenho aqui os meus itens e eu tenho aqui 10. Quando eu coloquei 10, o que aconteceu com a minha planilha? Essa planilha, veja, para quem nunca viu essa planilha, vá na minha aula passada, na minha aula 3, que lá vai estar explicando... na minha aula 4, lá vai estar explicando sobre a composição, tá bom? Aula 4, composição e formulação, tá? Então, eu tenho aqui, ó, 10, então 10 vezes quantidade para fazer uma cesta, 10 vezes 2, 20. Então aqui ele já me dá a necessidade, eu preciso de 20 sachês de café, eu preciso de 40 de leite, eu preciso 30 torrada salgada, eu preciso 20 cookie e 10 cestas de Vimy para completar, para fazer esses meus 10 itens que estão aqui. Muito bem. Feito isso, eu tenho já criei a minha coluna verde que eu vou copiar para a OS, ó, copiar para a OS, eu já completei as minhas informações aqui. O que eu faço? Clico aqui só na parte verde, todas as linhas, peguei minha fichinha até essa coluna aqui, ó, até a coluna N, tá? Peguei aqui assim, ó, dou um Ctrl C, venho em ordem de serviço, aqui ele está pegando desde a primeira coluna, então eu clico na primeira coluna aqui, dou um Ctrl V, pronto, está aqui tudo lançado. A data, só não tem número de documento e código o teu código que vocês quiserem aqui. No caso nosso, normalmente não se usa número nenhum. Talvez, se você quiser um controle maior, o número da OS aqui, você pode colocar um número desta OS aqui. Eu tenho aqui, ó, as quantidades, OS, quer dizer ordem de saída, vai sair do meu estoque, vai tirar do meu estoque estas quantidades que estão aqui. Essa não necessariamente essa, né? Na realidade a efetiva, né? Então aqui eu tenho 20, 40, 30, 20 e 10. Se eu vou olhar agora na minha ficha de produtos e materiais, eu vou ver que os produtos do sachê aqui, ó, da cesta de café tipo 1, eu tenho já aqui, ó, na coluna ordem de saída, 20, 30, 20, tá vendo? Então já tem aqui, ó, e a cesta de Vimy aqui embaixo, ó, 10, tá vendo? Então eu tenho aqui como saída. Como é que eu sei que tá tirando? Ó, eu tenho aqui, ó, uma entrada de 50 desse sachê. Só de onde veio essa entrada? Aula número 3, tá? Aula número 3, pedidos de compra e venda, ó, tá aqui. Ele se integra também com o estoque. Então eu fiz umas compras lá, entraram 50, porém eu vou utilizar 20 nessa minha confecção de cestas de café tipo 1, então eu já tenho 30 no estoque. Ele já fez um abatimento de 20 itens, ou 20 quilos, ou 20 litros, o que for a unidade, tirou 20 de 50, deu 30 que está aqui. Então está aqui a integração. É assim que funciona a integração. Se você olhar lá na minha composição, então eu tenho aqui a integração do produto com aquela coluna OS para cá, que vem nessa coluna, dessa coluna eu copio e colo para cá, eu já tenho esse controle. Muito bem. Agora, veja, eu estou fazendo 10 cestas de café da manhã, então eu posso lançar aqui também agora uma cesta, a confecção da cesta, a ordem de produção dessa cesta tipo 1. Então eu venho aqui, coloco aqui, que é a cesta de café tipo 1, a quantidade são 10, aqui eu tenho que colocar que é ordem de entrada, OE, perdão, vou colocar maiúsculo, tá? OE, tem que ser OE, OS maiúsculo, como tá ali, e eu já produzi, por exemplo, dessas 10, eu produzi 3.
Vamos dizer. Então eu tenho um saldo de 3 aqui, de 7 ainda para produzir. 3 eu produzi, faltam 7 para completar os 10. Note que aqui são 3 no efetivo. Vamos olhar lá na nossa ficha de produto e material. Você vai verificar que eu tenho aqui agora um saldo efetivo de 3. Por quê? Não tem nenhuma entrada, nenhuma saída, mas tem uma ordem de entrada de 3. Então ele deu um saldo já efetivo de 3. Ou seja, veio através de uma ordem de produção, esses 3 que estão aqui. E já me informou que tem 7 em processo, ou seja, está processando 7 ainda, não terminou. Essa ordem lá tem algumas ordens, podem ser várias ordens, lá ele soma todas as ordens e dá essa somatória aqui para mim. Então eu tenho aqui agora que eu tenho 7 ainda para fazer. Muito bem. Ok? E aqui ele dá um saldo virtual disponível de 10. Por que virtual? Porque eu tenho lá uma ordem de produção de 10. Então ele está dizendo, olha, virtualmente eu tenho 10 para entrar. Já entraram 3 e ainda faltam 7. E aqui no saldo efetivo 3. É assim que funciona essa integração das 3 planilhas. Produtos e materiais, composição e ordem de serviço. Acho que ficou fácil. Eu posso repetir isso aqui várias vezes. Eu posso fazer várias ordens de serviço com datas diferentes, enfim, não importa. Você controla por aqui. Como que eu sei qual que está lá o saldo? Aula número 1 e na aula número 2 eu explico sobre filtros, onde você vai trabalhar com esses filtros aqui, e aí você vai poder filtrar e montar a sua planilha e selecionar o que você quiser dentro da sua planilha, através de saldo, através de quantidades, através de datas, através de nomes, porque eu posso colocar aqui o nome da pessoa que eu estou fazendo essas 10 cestas, se for um específico, posso colocar o número de documento, enfim. É assim que funciona a integração da ordem de serviço e ordem de... Agora, posso fazer... por exemplo, controlar ordens que eu mando fazer fora da minha empresa? Ah, pode, lógico. Vamos supor, você tem alguns produtos que você manda fazer fora. Você pode controlar com essa planilha do mesmo jeito que eu estou fazendo aqui. A mesma coisa. Eu mando fazer um produto fora, eu faço da mesma forma. Ou material que você manda para a pessoa, que você tem que mandar para a pessoa, para ela concluir o produto e trazer para você. Ou então simplesmente a ordem só do produto final que você entregou e quanto que você mandou para a pessoa e quanto que ela devolveu para você. É assim que funciona. E fazendo isso, eu tenho o meu controle de estoque, tanto de insumos quanto também o controle de estoque de produtos acabados. É isso, é assim que funciona. Acho que a coisa é simples. Ela ajuda muito, tem toda uma complexidade de integrações e fórmulas, mas é assim que funciona da melhor forma para você ter os melhores resultados e otimizados de forma simples. É isso que eu mostrei para vocês aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curtam, compartilhem, comente a nossa aula, peça tem sugestões sobre o teu ramo de negócio. Entre em contato com a gente através dos comentários e a gente vai entrar em contato com vocês e pode explicar como melhor utilizar todas essas planilhas até agora. Próxima aula, nós vamos falar sobre precificação, que é aquele bônus especial, onde nós vamos reunir várias informações de todas essas planilhas para você precificar o teu produto. Não perca a próxima aula, que é muito importante. Tchau para vocês, tudo de bom e mãos à obra.